Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. O programa Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre a valorização da carreira de um profissional que todos nós precisamos muito, né? O policial civil. Uma audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Civil foi realizada aqui na Alesp e durante a reunião foi apresentado um projeto de lei que propõe a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo e também fixa o subsídio mensal dos membros destas carreiras. No encontro ainda foi falado sobre a priorização de investimentos na área de informatização e a gente vai falar sobre este tema da Frente Parlamentar com o deputado estadual Reis, que é do Partido dos Trabalhadores, e também o presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia, João Batista Rebouças da Silva Neto. Sejam muito bem-vindos, deputado. Começar aqui com o senhor, tudo bem? Tudo bem, Jeremias. Muito obrigado aí pelo convite para participar desse programa. Agradecer aqui a presença do Rebouças, meu colega de trabalho, presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia. E que bom que nós possamos estar aqui na Assembleia discutindo, debatendo a valorização dos policiais civis, a estruturação das carreiras, né? a estruturação de materiais também para que a polícia possa oferecer um excelente trabalho, um trabalho de excelência à nossa população. Pois é, deputado, o senhor faz parte do quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Eu sou da carreira dos investigadores, por isso que nós somos colegas aqui. Correto. Eu e o Rebouças. Pois é, deputado, a gente vê na televisão, nos filmes, né, principalmente filmes americanos, tem o crime, a pessoa vai lá, né? No Brasil, quando a mídia está em cima, né, tem muita coisa ali que a gente vê na televisão, mas a polícia a gente sabe que carece de muito aparato também, né? Eventualmente a gente passa pela rua, vê uns carros assim mais antigos, né? Agora melhorou, tem alguns carros melhores, mas as estruturas de uma forma geral, as delegacias, né, tudo. Agora, por trás disso tudo, tem o profissional que esse sim precisa ser mais valorizado ainda, né? Como é que o senhor tem acompanhado aqui na Assembleia Legislativa? Eu acho que o senhor tem outros parlamentares, mas o senhor está muito sempre ativo nessa área. Principalmente em relação à valorização da carreira, o maior trabalho aqui da Alesp? Nós formamos aqui uma frente parlamentar em defesa da Polícia Civil, formamos uma frente parlamentar em defesa da Polícia Penal e também uma frente parlamentar em defesa do IANSP e do Hospital do Servidor Público, né? Porque o entendimento nosso é que o servidor também tem muito problema com a saúde, né? O adoecimento policial, o número de suicídios, e são temas que nós queremos debater aqui no dia a dia, chamar outros profissionais para estar debatendo, né? E é muito importante a valorização do policial. O policial ele tem que se dedicar à carreira dele, à investigação, a prisões, né? A elucidar os crimes, né? Então, o policial ele tem que ganhar bem, ele tem que ter um bom salário, né? Para que ele possa cuidar bem da sua família e atenda bem o cidadão. O policial que não esteja muito bem em condições financeiras, que tenha que fazer bicos, ele vai ficar estressado. Aí você vai lá, a delegacia vai querer ser atendido e de repente não justifica o estresse, mas é por conta do tratamento que o policial está tendo. Então nós temos que defender sim que o policial possa ter dedicação exclusiva, mas que ele seja muito valorizado. E a valorização, ela é salarial e é material, né? Ou seja, também tem que ter uma boa estrutura para trabalhar. Você falou da viatura, né? Não tem cabimento policial empurrar a viatura no meio da estrada, viatura quebrada no meio da estrada, não tem. Então, o Estado tem que oferecer bom armamento, tem que oferecer viaturas em condições para prestar o serviço, tem que ter uma boa estrutura para ele poder trabalhar, tem que ter investimento, sim, em informáticas, tem que ter um bom computador. Você vai fazer uma ocorrência, o escrivão tem que ter o seu aparato, né? Então, é isso que nós, assim que chegamos aqui na Alesp, nos colocamos para defender a categoria, defender a estruturação da Polícia Civil, a valorização, e por isso que esse debate, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos promovê-lo, vamos chamar outros colegas aqui para falar e para que a sociedade tome conhecimento, porque a Rede Alesp, ela chega nas casas das pessoas, eu percebo, eu acompanho isso, né? Às vezes chego à noite, ligo a televisão, estou vendo lá o plenário, as pessoas falando, a programação da Rede Alesp. Hoje no YouTube, né? Todo mundo comenta, né? No YouTube, exatamente. Então é de suma importância que a gente possa usar esse espaço aqui
para mostrar à sociedade e cobrar do governo, né? Porque o governo de plantão, ele tem que dar as condições, porque é ele que tem a caneta que assina o cheque, é ele que faz concurso, é ele que contrata. Então, nosso papel aqui deva ser esse, de buscar representar de fato a nossa população e representar os direitos que a nossa população tem, que é um direito sagrado, que é o direito à segurança pública. E muito importante porque o deputado, ele é investigador, então ele está muito por dentro do que está acontecendo. Se você é da classe da Polícia Civil, fique bem atento. Desculpe, daqui a pouco a gente vai falar de um projeto de lei de autoria do deputado que trata de remuneração. Mas deixa eu passar a palavra aqui para o Rebouças. Rebouças, fique à vontade para complementar, eu sei que você tem muito a contribuir, mas eu queria que você trouxesse alguns números, se você tiver de cabeça, quantos policiais a gente tem ou investigadores no estado de São Paulo. Não sei se você tem esse número de cabeça, mas fique à vontade aí para dar sua contribuição, por favor. Bom dia, muito obrigado pela recebimento aqui nessa Assembleia Legislativa, na LESP. Agradecer ao deputado Reis, nosso colega, nosso sócio, que graças a ele a Assembleia Legislativa está aberta para a polícia contar as mazelas que estamos passando há mais de 20 anos. A polícia perdeu hoje 33% de policiais. A polícia está velha, a polícia está cansada. Recentemente, um estudo feito lá pelo próprio Delegacia Geral, mais de 50% dos policiais ultrapassam a idade de 50 anos. Então não há uma renovação porque o salário é baixo. E a luta do sindicato, o nosso deputado, tu sabe disso, Reis, que foi sempre ele nos ajudando. Mesmo como vereador, nós tivemos apoio do nosso colega, hoje deputado, que nos deu muita força nesse momento que nós precisamos. A questão da remuneração é importantíssima. Não pode o estado de São Paulo, como o estado mais rico da federação, estar lá em penúltimo lugar. Esse aumento que foi dado agora recentemente não veio de encontro ao nosso desejo. Ele privilegiou mais a Polícia Militar do que a Polícia Civil. Nós, por exemplo, temos o nível superior e ele não é pago. Então, quando o policial faz o concurso, exige o nível superior, entra na carreira e muitos desistem porque o salário não é aquele salário. O exemplo, e o deputado sabe disso, o estado de Amazonas, que é um estado grande, mas não tem o poder financeiro de São Paulo. O inicial lá é R$14 mil e aqui é de R$6 mil. Aposenta-se lá com R$24 mil o policial civil, o investigador. E aqui em São Paulo não chega nem pela metade. Então, o que nós estamos aqui na Assembleia sempre defendendo o subsídio, defendendo as melhoras das delegacias, o melhor atendimento, porque não é possível nós estarmos hoje só resolvendo esclarecer os crimes, 2%, quando se fazia antigamente 63%, 60% dos crimes esclarecidos. Há que dar um reconhecimento para o policial, não só policial, como escrivão de polícia, e principalmente a categoria que o deputado tem recebido muita atenção, dos administrativos também. Eles também fazem parte da polícia, eles merecem um tratamento mais digno. O aposentado necessita de uma melhor atenção, porque quando ele se aposenta ou ele trabalha por algum problema de saúde afastado, ele vai trabalhar no setor de burocrático e ele deixa de ganhar insalubridade. Então, tudo isso o nosso deputado está vendo, estamos lutando para que recebamos o nível superior, as condições de trabalhos dignas, que as delegacias estão em estados bem precários. É isso que eu ia lhe perguntar. Aliás, o senhor estava falando, eu me lembrei aqui de uma reportagem que fez sobre as melhores polícias do mundo, na época ganhou a do Canadá, onde pessoas que queriam ingressar na polícia era igual a ser um médico, um engenheiro, nesse nível, né? Os requisitos eram vários, mas as pessoas queriam porque o salário é bom e tinha uma carreira interessante. Mas lá é um país rico, mas aqui também tem impostos, né? A gente também tem imposto e bastante. Então, precisa ver se é falta de recurso ou se é falta... São Paulo é um estado rico, né? São Paulo, exatamente. São Paulo é um estado muito rico, o mais rico de toda a nação. Então, é preciso carrear esses recursos para que a gente tenha uma delegacia
que atenda aos anseios da população. E nesse sentido eu queria perguntar para o senhor, tem delegacia ou que foi fechada ou que eventualmente tenha prisioneiros, porque eu sei que isso ficou no passado, mas não sei, eu já ouvi dizer que tem delegacias que tinham presos e ficou fechada, às vezes tinha uma pessoa, 2, 3 olhando, um certo caos assim que eventualmente a gente poderia ver. Isso ainda acontece? O sindicato foi pioneiro e o deputado participou disso. Desculpe, que nós conseguimos tirar os presos das delegacias. Não tínhamos condições de trabalhar, porque além de tomar conta de 110, quando cabia só 40, tinha que fazer a visita íntima, tinha que levar eles para os hospitais. Foi uma luta muito dura do sindicato. Conseguimos tirar os presos, conseguimos fazer que o policial não fizesse mais escolta, que não é função da Polícia Civil, é função da polícia judiciária, não carcerária, e conseguimos fazer vitória. Com a ajuda do nosso deputado, conseguimos chegar a esse ponto. Agora, as delegacias andavam em estados lastimáveis, e é difícil trabalhar. Nós chegamos a ver um distrito onde estavam lá arquivados os inquéritos, com chuva, molhando tudo, estragando, e tem escrivão que tem mais de 400, 500 inquéritos policiais. E o número de funcionários é pouco. Vão abrir agora vagas, mas não venha preencher a necessidade da Polícia Civil. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de condições de trabalho, dignidade, e que o governo perceba que a população está carente de segurança pública. E nós continuamos sendo ainda a melhor polícia do Brasil, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando. Mas nós temos esperança que o novo governo agora olhe com atenção a sua Polícia Civil, que nos dê as condições dignas de trabalho. Veja bem, o deputado sabe muito bem disso, ele foi policial. Eu vou sair com uma viatura para atender uma ocorrência urgente. Se eu bato a viatura, sofro um acidente, eu sou afastado e ainda sou obrigado a pagar a Aliás, viatura. acho que tem um projeto do deputado nesse sentido que a gente comentou aqui da outra vez, muito interessante. Deputado, eu queria falar um pouquinho deste projeto 106 de 2023, que é de autoria do senhor, que trata aí da valorização da carreira, por favor, porque o policial investigador que está nos ouvindo, o seu familiar, precisa saber aí como é que você tem tratado... Jeremias, eu já apresentei vários projetos aqui que visa corrigir injustiças, né, contra os policiais civis durante esses últimos anos, né? Então, tem vários projetos, tem um projeto também para corrigir injustiça praticada contra os oficiais administrativos. A questão do posto imediato é um projeto meu que está tramitando aqui também, que no caso da Polícia Militar, quando se aposenta, ela tem uma promoção, ela tem um posto imediato, e a Polícia Civil, se não tiver 5 anos na última classe, ela volta para a classe anterior. Então, a carreira dos policiais civis começa com a 3ª classe, termina na classe especial. Então, se você está lá na 1ª classe e não deu 5 anos, você volta para a 2ª classe na aposentadoria. Uma distorção que foi criada pela gestão do ex-governador João Agripino Doria, né? Então, nós já, inclusive, aprovamos esse projeto aqui, o 61 de 2023, de minha autoria, aprovamos na semana passada, estamos fazendo gestão para que o governador sancione e minimamente promova a justiça aos policiais civis, né? Já conversei com o líder do governo aqui, já conversei com o secretário da Segurança Pública, ontem eu estive na SPPrev, conversando lá com a diretoria da SPPrev sobre esse tema. Vou até o secretário Caio da gestão, secretário de gestão, né? Porque a SPPrev está no guarda-chuva da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Já conversei, inclusive, com o secretário Kassab, pretendo conversar com o secretário Rui, o secretário Arthur, para que a gente possa sensibilizar o governador na sanção desse projeto, para que nesse primeiro momento, pelo menos, o policial civil possa se aposentar na classe em que ele estiver. Ele não tenha que recorrer ao judiciário, porque eles estão recorrendo ao judiciário e estão ganhando. Por quê? Porque é uma distorção que se criou na Lei 1354, né? E nós apresentamos esse projeto, o 106, que trata de subsídio.
E esse projeto que trata de subsídio, ele vai nessa linha que o Rebouças falou aqui, que é de pelo menos um investigador, um escrivão de polícia, começar ali com um salário de 16 mil reais e terminar a sua carreira com um salário de 24 mil reais. E um delegado de polícia começar com um salário de 24 mil reais e terminar a sua carreira com um salário de 34 mil, cerca de 34.900 reais, que é o teto do governador, que não dá também para a gente fazer um projeto que ultrapasse o teto. Nós chamamos uma audiência pública pela Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Civil, houve uma discussão, participou dessa audiência o delegado, o Dr. Gilson, delegado geral, adjunto de polícia, né, a DGPAD, do Estado de São Paulo, trouxe contribuições, ouvimos os vários colegas com contribuições, nós vamos aperfeiçoar o projeto com essas contribuições e vamos submetê-lo a voto, né? Ou seja, é constitucional, a Constituição, no artigo 144, já estabelece que os policiais possam receber por meio de subsídios, né? São Paulo ainda está numa regra anterior, que antes da Constituição de 88 e antes dessa emenda que estabeleceu que os policiais possam receber em subsídio, tinha o modelo padrão, regime especial de trabalho policial. Você vê, pelo regime especial de trabalho policial, você, na condição de policial, você tem que ficar 24 horas à disposição do Estado. Sim. Né? Quer dizer, como se o Estado, a hora que ele bem entendesse, eu que já fui policial militar inclusive, e que às vezes a gente pegava ocorrência, ficava 36 horas numa ocorrência. Então, você não recebe hora extra. A hora que você ia reclamar, não, você está dentro do regime especial de trabalho policial. Quer dizer, você tem que ficar à disposição do Estado quanto o Estado exigir de você. Né? Isso é muito sacrificante para um policial que trabalha, que tem que trabalhar, pega uma ocorrência, às vezes tem que passar a noite toda e às vezes entrar no outro dia, né? Porque é todo um processo. Você pega um flagrante, você leva o flagrante, você tem que levar para fazer exame de corpo de delito, depois você tem que levar para onde hoje tem as delegacias de trânsito, mas muitas vezes você tinha que levar até um CDP. Então era todo esse tempo que você vai somando e o Estado não te paga horas extras, né? Então, não, você está dentro do RTP. Então a composição do salarial é o padrão mais o RTP, que é 100% do padrão. Aí você tem um padrão lá embaixo. 100% de nada é praticamente nada, né? É o caso do soldado que tinha um padrão de R$ 1.500, agora o governo disse que deu 30% para ele. 30% em cima de R$ 1.500 é R$ 450, quer dizer, não vai aumentar muita coisa. Para quem ganha, por exemplo, 10, 20 mil, o cara ganha 20 mil, tem 30%, ele tem 6 mil de aumento. Então, o cara que ganha R$ 1.500, ele tem R$ 400 de aumento, quer dizer, ele continua lá embaixo, né? É muito baixo o salário. Então, essa questão do subsídio é para corrigir distorções salariais, para valorizar o policial e para enquadrar dentro do que a Constituição estabeleceu, tanto no artigo 39, parágrafo 4º, como também no artigo 144, que diz que as polícias devem ser remuneradas por subsídio. Né? Nós fizemos uma lógica de que pelo menos o salário do investigador de polícia, do escrivão de polícia, e aí colocamos os agentes de telecomunicação e os papiloscopistas nesse capítulo, de que pelo menos eles possam receber 70% do salário do delegado. E os demais servidores de apoio que possam receber pelo menos 50% do salário do delegado. Então, se você, um delegado de quinta classe, que nós voltamos à quinta e à quarta classe, tiver R$ 24 mil de salário, 50% é R$ 12 mil. É praticamente o dobro do que ganha hoje um agente policial, né? Que é nível médio, a exigência de nível médio. E o investigador, 70% do que ganha o delegado. Eu acho que não é uma coisa gritante, eu acho que é uma coisa justa, né? Que a gente espera que o governo, que também estuda essa questão, estuda a união de funções, ele quer agrupar, né? Tem várias carreiras, ele quer fazer um agrupamento de carreiras, e também ele estuda a questão do subsídio, que possa sensibilizar o governo e a gente conseguir a sanção do governo num projeto tão importante para a categoria. E também que ele já está produzindo resultados, que é promover o debate. Quer dizer para o governo, olha, governo, a gente precisa de uma política nesse sentido, de valorização, porque o governo pode ser produtor desse resultado, né, desse projeto também.
O problema é que o governo é muito lento. Nós temos várias questões com relação ao oficial administrativo. O oficial administrativo, ele tinha o grau máximo na insalubridade. Agora eles reduziram para o grau mínimo. Ele já ganha um salário lá embaixo, né? E a insalubridade era um complemento salarial para ele. Então ele saiu de R$ 786 para R$ 196, que é o grau mínimo. Quer dizer, ele teve um corte no salário dele por uma canetada do departamento médico do governo do estado de São Paulo, né? Então nós estamos com um projeto tendo o entendimento de que toda a repartição policial é insalubre. As pessoas usam armas, tem presos. Ah, mas aqui não tem preso, é administrativo. Mas tem pessoas armadas, uma arma pode cair no chão, pode disparar alguém. Então, a insalubridade, ela está no ambiente policial. O ambiente policial sempre será insalubre. Então, dentro dessa lógica, o oficial administrativo, qualquer profissional que preste serviço dentro de uma repartição policial, ele tem que receber a insalubridade no grau máximo. E tem periculosidade também? Que era uma outra linha que a gente deveria atacar, que além da questão da insalubridade, você também ter a periculosidade. Porque você está na rua, você está correndo um risco, né? Além da função insalubre, ela tem a ver com a questão da saúde, né? A questão da saúde, o ambiente. E o fato do trabalho ser perigoso, ter a periculosidade, é porque você está na rua, você corre risco de levar um tiro, você corre risco de agressão. Quantas vezes o policial vai atender uma ocorrência e acaba sendo vítima de agressão daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, sob efeitos de álcool, né? Drogas, né? Então, tem esse grau de perigo à função policial, que também tem que ser reconhecida pelo Estado. O Estado hoje ainda não reconheceu a periculosidade. Ele fala da insalubridade, mas a periculosidade é um outro capítulo que a gente tem que também perseguir. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e depois do segundo bloco eu quero saber um pouco sobre concurso público. Se você tem interesse aí na área da Polícia Civil, a gente vai perguntar aqui para o Rebouças, né, que é o chefe aqui diretor do Sindicato dos Investigadores de Polícia no Estado, presidente do Estado de São Paulo. Fique com a gente já volta já. Alesp em Pauta está de volta falando sobre a Polícia Civil no Estado de São Paulo. No primeiro bloco, a gente colocou aqui para você, inclusive pelo presidente do sindicato, que deixou claro aqui para a gente que há uma defasagem de policiais ficando mais velhos e não havendo uma troca em relação a esses policiais, delegacias que precisam ser reestruturadas e principalmente a questão salarial, que é uma campanha permanente do deputado Reis, que está aqui com a gente. Eu volto rapidamente com ele. Deputado, tivemos uma grande vitória e que o senhor, como outros parlamentares, mas principalmente quem é ligado à Polícia Civil, da Polícia Penal, né? Queria até que o senhor explicasse, né? Porque o pessoal fala Polícia Penal, o que é Polícia Penal, né? O senhor é da classe da Polícia Civil, mas foi um avanço também, porque pôde direcionar e valorizar o pessoal dessa carreira também, né? O problema ainda é que o governo nosso, o atual governo, está meio perdido, né, no projeto que estabelece a lei orgânica da Polícia Penal. Ela está constitucionalizada, tanto na Constituição Federal como na Constituição do Estado. Certo. Agora, tem que ter uma lei infraconstitucional que organize, que regulamente o funcionamento da Polícia Penal, como que os quadros, né, os cargos existentes, como que eles vão ser providos, a denominação, né,
Porque hoje eles são agentes de escolta. Isso que eu ia falar, só para o telespectador entender, o polícia penal no estado de São Paulo é aquele que faz a escolta, aquele que trabalha no presídio, O agente né? prisional. O agente prisional, que precisa ser muito valorizado, porque a gente lembra quando teve um levante aqui, um motim aqui num presídio, né? Mas aí tem que dar 2 passos atrás e ver por quê, né? Porque precisa de uma polícia preparada e porque lidar com essa questão todos os dias. Bom, a gente tinha falado sobre a questão dos concursos. Deixa eu voltar aqui com os Rebouças. Em relação aos concursos, como é que está esse panorama? Vamos pegar nos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos para cá, nós tivemos uma perda de 32% de policiais civis. A Polícia Civil hoje, delegacias fechadas, a população sofre em ter que andar, às vezes, 20 quilômetros para chegar ao atendimento e tem um investigador só para atender, porque não há muitas delegacias fechadas, muitas delas por condições de trabalho e outras porque não há delegado, não há investigadores, não há escrivães. Então, nós estamos lutando, falamos com o nosso deputado Reis, estamos tomando providência, tivemos uma sessão agora junto com o nosso delegado adjunto e conseguimos fazer com que o concurso seja aberto o mais rápido possível. Não é o número que nós precisamos. Nós estamos precisando de mais de 4.500 investigadores. Abriu o concurso para 1.200 e pouco. E a gente sabe, e o deputado sabe disso, que esses 1.300 que forem concursados, que quer 700 paguem, entrem. Metade sai porque vê que o salário não é digno do profissional de nível superior. Aqui no estado de São Paulo é quanto o inicial? Aqui o inicial está na base de 7 mil. Isso, como disse ele, por causa do RTP, que se não fosse o RTP, o salário seria de R$ 3.500. Uhum. E comparado ao do Amazonas, comparado ao Amazonas, que é 14 mil reais. É o dobro. Então, e vai o dobro. E aposento com 22 mil. Coisa que nós nunca, eu já trabalhei 35, não cheguei nem na metade disso. Eu tenho certeza que o deputado também não vai chegar. Agora, deputado, a gente sempre tem que lembrar aqui para a população que tem uma delegacia perto e as pessoas, o que a gente está falando aí, elas sentem na pele ali, cidades que sequer têm delegacias. Aqui na Lesp, a gente sempre coloca, principalmente das bancadas que falam, como o Partido dos Trabalhadores, bastante da questão da delegacia da mulher. A gente tratou esses dias aqui de uma delegacia específica para a pessoa com deficiência e a profissional me explicava como que era importante, porque ela falou, a pessoa às vezes é muda, ela não sabe, e o delegado precisa de um intérprete, né? Então, parece que é uma coisa, mas não tem, e ele tem que ser valorizado no seu direito, porque ali na delegacia é o início do inquérito, é para ali que vai virar, que vai para a justiça ou não vai, né? Então, se a gente não tem essa base, deputado, delegacias para mulher, para pessoas com deficiência, também fica difícil se não tem tanto a valorização quanto a melhoria nas delegacias, né? Porque a população pede, né? Nós estamos cobrando o governo agilidade no concurso, né? O governo ele tem um concurso em andamento. Eu pedi por escrito, eles me mandaram oficialmente, né? Fiz um requerimento de informação para que o governo me informasse as vagas que estão em aberto na Polícia Civil. Aí ele me mandou, interessante, ele me mandou lá que está em aberto 4.076 vagas para investigador. Aí ele computa o concurso que está em andamento, mais o concurso que está autorizado. Aí ele dá um número como se fosse 800 alguma coisa. Eu falei, não, mas se o concurso está em andamento e o outro ainda vai ser autorizado, esses policiais não estão aí. Eles não foram contratados, né? Não foram empossados, né? Então eles não existem, continuam não existindo. Então, existe um concurso em andamento que é do governo anterior, que vem lá de 2020. Quer dizer, nós estamos em 2023, 2021, do governo João Agripino. Agora eles estão chamando eles já fizeram todas as provas, prova escrita, prova dissertativa, prova oral, psicotécnico, TAF, entrevista. Agora eles estão sendo chamados para apresentar os títulos, né? Os diplomas, provas e títulos agora, a fase final. Aí vem a investigação, nesse caminho ainda continua a investigação social, para ele não ter nenhum problema e falar, não, realmente esse candidato aqui está em condição de ser policial, aí ele ser nomeado, e aí ele vai frequentar um curso.
Depois que ele terminar esse curso, é que ele realmente vai para a rua trabalhar, que ele vai para a delegacia trabalhar, que ele vai fazer investigação. Então, todo esse tempo acaba, conforme disse o Rebouças, policiais que se aposentam, policiais que pedem exoneração, policiais que são exonerados, né? Policiais que morrem de serviço, que morrem de morte natural, porque, conforme ele falou, a polícia envelheceu, nós temos investigadores com mais de 70 anos, 65 anos. É verdade, a gente não vê tantos jovens. Então, ou seja, há uma morosidade para que esse policial seja contratado. Quando terminar o processo, aquela quantidade que entrou já não dá resposta, porque já saíram, né? Entrou 1.000, mas já saiu 1.500. Então tem sempre essa defasagem aberta, porque o governo ele tem muita dificuldade de agilizar os procedimentos. Por exemplo, agora vai sair publicado o edital, estão dizendo, de tanta gente cobrar aqui, todo dia eu subo à tribuna e cobro, vai sair um edital de um concurso para 3.500 policiais, né? O sindicato cobra, os sindicatos cobrando, está para sair esse edital. Quer dizer, são 9 meses de governo, o filho está nascendo. Quer dizer, o edital, né? Nós estamos no mês 9. Aí vai sair esse edital. Aí o candidato vai se inscrever daqui, sei lá, 15 dias, 30 dias. A gente tem que ver os prazos do edital, né? Aí ele vai se inscrever, aí vai fazer a prova daqui a talvez 60 dias, 90 dias. Você entendeu? Então é muito lento para poder contratar, para poder suprir as vagas. Então, aí nós temos 93 delegacias na cidade de São Paulo. Das 93, somente 27 é que estão funcionando diuturnamente, que são as centrais de flagrantes, que funciona 24 horas. Tirando essas, as demais, fecha à noite, fecha sábado, fecha domingo, fecha os feriados. Não, você vai lá, tem um funcionário lá, muitas vezes sozinho, porque não tem gente para trabalhar, correndo risco, porque às vezes tem problema. A delegacia faz apreensões e aquelas apreensões estão ali. Então, você tem que ter alguém para cuidar da guarda ali, né? E ainda atender o povo. E tem certas ocorrências que precisa do delegado, precisa expedir uma requisição de exame de corpo de delito, uma questão de violência doméstica. Aí a pessoa tem que ir lá para a central de flagrante. Chega lá, está assim de ocorrências. Você fica às vezes 4, 5 horas para ser atendido, porque não tem funcionários e porque você pega uma região de 1 milhão de habitantes e tem uma delegacia só funcionando 24 horas. Então isso é um grande problema que o atual governo precisa ser mais ágil. O grande problema desse governo, que eu estou entendendo, o outro governo sabia tudo e não fazia nada. Esse nem sabe e nem faz, porque como ele é uma pessoa que vem de fora, não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, uma parte da sua assessoria não é de São Paulo, então não conhece bem o que é São Paulo, o que é o estado de São Paulo, como funcionam as coisas, as peculiaridades que tem aqui, principalmente na segurança pública. Isso eu já identifiquei, que ele ficou ouvindo para saber o que fazer. Então, é um governo que tem dificuldade de dar solução para resolver esses problemas de estruturação das delegacias, de valorização dos profissionais, de compras de viaturas, de reforma de delegacias. E no interior, que eu tenho andado muito no interior, quem está socorrendo a polícia são as prefeituras, são as GCMs, porque não tem funcionário, aí a prefeitura precisa da delegacia funcionando, ela põe lá funcionário à disposição da delegacia para poder funcionar. O escrivão ad hoc, escrivão nomeado ad hoc. Eu já encontrei esses dias em delegacias no interior, GCMs que estão lá para ajudar a delegacia porque falta funcionários. Deputado, como é que funciona em relação ao orçamento para a segurança pública? Essa questão de salários, tudo, porque educação, saúde, a gente sabe que tem aquele valor já carimbado. Para a segurança, dá para discutir alguma coisa na Lesp quando do orçamento? Como que funciona? A segurança pública não tem dinheiro carimbado, né? Você só tem dinheiro carimbado na saúde e na educação. Uhum. Seria talvez a Brasília fazer um estudo e fazer um projeto para que também tivesse parte do orçamento fosse destinado exclusivamente à segurança pública. O projeto de lei orçamentária vem para casa e, obviamente, já vem com aquilo que é pedido tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar,
o governo manda aquela peça orçamentária, só que se o governo pelo menos cumprisse aquele orçamento que ele manda, talvez funcionaria melhor. Mas o próprio governo começa a congelar parte do orçamento, começa a cortar, né? Que eu converso aí com o pessoal que cuida das finanças, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, e eles falam que há cortes, né? Que há cortes no orçamento. Né? Como esse que o senhor citou aí da questão da pessoa que tinha não é periculosidade, da insalubridade. Né? O Rebouças, e você, como é que o sindicato ele procura se articular com, por exemplo, com o deputado Reis aqui na casa para poder ter esse diálogo, né? Porque por meio do deputado ele colocou aqui que conversou com diversos secretários, né? Porque é uma conversa. Agora tem que ser rápido, né, Rebouças? Porque de repente muda o governador, até o mandato também tem um tempo, então tem que correr atrás. Você já está nessa luta há quanto tempo? Eu estou nessa luta, eu trabalhei 35 anos na polícia, já estou 20 anos tratando de sindicalismo, né? Uhum. E a gente sente muito que os policiais civis de São Paulo, o deputado sabe disso, não são muito como o restante do Brasil, que eu já viajei por quase todos os estados do Brasil. Uhum. O policial civil, ele se sindicaliza, porque tendo um sindicato forte, a polícia é forte. Tendo um sindicato que trabalha, a polícia merece seu valor, é valorizada, porque todos são unidos entre si. Mas aqui em São Paulo, às vezes, é muito difícil. O senhor chega numa delegacia, eu converso, os caras... mas, poxa, você conseguiu tudo isso, o deputado está conseguindo, por que eu vou me associar? Quer dizer, é um pensamento atrasado, retardado, porque no Nordeste... No Sul, no Centro, toda a maioria, 90% são filiados. Senhor, a gente conversava um pouquinho antes, né, deputado? Eu me lembrei de um setor que eu vi na mídia recentemente, que é do cinema norte-americano, que passa por uma certa crise por causa da inteligência artificial, mas eles falaram, olha, o que salva a gente aqui é o sindicato. Na Argentina também, nessa área do cinema, uma pessoa do sindicato acompanha o trabalho do seu lado o tempo todo. Ali, não, você vai, 3 horas são 3 horas aqui, porque... Então o sindicato ele tem um valor muito importante. Como é que faz para se filiar? O policial civil é fácil? É pela internet ou ele tem que ir lá? Pode ser pela internet, pode ir lá no sindicato, se filiar, porque ele vai dar respaldo hoje. Porque nós temos um departamento jurídico que tem atendido... Hoje vai pegar um advogado 15, 20 mil. Lá não. A mensalidade é R$70. Uhum. E lá tem direito a muitas vantagens que dá. É médico, é dentista, é advogado, é massagista, é colônia, praticamente tudo de graça. Nossa, que legal. Então o sindicato dá esse apoio. E nós queremos apoio de todos, que todos creiam, acreditem que o sindicato tem que ter legitimidade e integridade. Senão não adianta. Tem que ter um sindicato forte, com integridade, com legitimidade e com representatividade. Porque assim nós colocamos o governo e com o apoio dos deputados aqui, nós possamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Inclusive, nós estamos brigando, o deputado disse, estamos fazendo, vou mandar para ele depois encaminhar para o caso, a Polícia Ideal e a Polícia Real. O que realmente a polícia está passando? O que mudou na polícia dos 20 anos para cá? A polícia foi boa até o governo Montoro. De lá para cá, com o PSDB no poder, a polícia parou, a polícia estagnou. O crime organizou e a polícia não está organizada e nem preparada para enfrentar os marginais com as fortes armas que ele usa, armas completamente diferentes da nossa. A maioria dos policiais civis não usam colete. Isso poderia evitar muitas mortes. Então, o sindicato está ali para ajudar o policial, para fazer do policial merecer aquilo que ele precisa. Mas, para isso, nós precisamos de quê? Que ele se associe. Nós, em 2008, fizemos um movimento maravilhoso. O deputado esteve presente disso. Um movimento que parou o Estado e conseguimos o nível superior. Só que, infelizmente, não nos pagam. E nós estamos lutando agora com o deputado, até faço questão de ler aqui, que a integridade e a paridade seja mantida aos policiais civis no momento de aposentadoria, porque depois que aposentam eles cortam. E que nós também estamos fazendo que nos tiraram a Previdência, pagando a Previdência, nos tirou de 2020 para cá. Aí
com a luta nossa aqui, junto com a Assembleia, o nosso deputado, conseguimos fazer com que fosse devolver, não fosse descontado a Previdência. Só que 2020 a 2022, nós estamos lutando para que ele faça esse devolver o que foi nos tirado, o que foi nos retirado no governo do Dória. Então, a luta nossa é em prol da categoria policial. E como bem disse o deputado, os administrativos também são muito importantes. Hoje a Polícia Penal tem o dobro do que tem a Polícia Civil, contando com delegados, escrivão, investigadores. Ele tem o dobro. Ele tinha até 10 anos atrás 122 mil, hoje são 139 mil que estão na policiais da Polícia Penal. Então, aumentou muito o número e o nosso está decaindo cada vez mais. Por quê? Porque nós não temos as condições de lutar. Porque agora, como o deputado está ajudando, mas nós precisamos de pessoas, de sócio, acreditar que o sindicato está ali para defendê-lo, seja contra quem quer que seja. Nós estamos ali para já fizemos muito. Às vezes põe o policial para tomar conta, como já teve, de um pátio de carro apreendido. Aí eles ligaram, falaram, não precisa ter medo, ninguém vai falar, eu vou ver. Nós fomos lá, vimos, à noite, pernilongo, não tinha lugar de usar sanitário, não tinha onde beber água, e ficava lá 12 horas. Aí nós entramos com uma ação na justiça, com o nosso jurídico, aí voltaram a colocar o dono do pátio que colocasse o segurança lá. O policial tem que estar na delegacia, não fazendo coisas que não é do direito dele. Então, o sindicato está ali para defender os direitos do policial civil. E é interessante porque o sindicato ele pode ir numa delegacia, ele pode ver tudo isso sem afetar nada nem identificar o policial que eventualmente falou da sua condição. O sindicato tem esse poder e tem o poder, né, deputado, deixa eu ver, quantas negociações o senhor teve que passar. Então, assim, se não tem esse respaldo do policial que está junto ali, coeso, para apresentar, porque o Poder Executivo tem força, né? Então, você tem que chegar ali com peso também de um sindicato forte para você poder fazer valer os seus direitos. Bom, a gente está falando aqui sobre a valorização do policial civil no estado de São Paulo. O senhor tem mais ou menos em mente quantos são de investigadores no estado hoje? Hoje nós temos perto de investigadores 3.000 e poucos. Isso no estado todo? No estado todo. Que nós temos aí 645 municípios. Sendo que pouco. Muitas cidades não têm nem polícia, não tem nem delegacia. Se dividir pelos municípios, não está dando 5 para cada município. Pois é, agora você pega uma cidade como São Paulo. E tem que pensar também, não é, deputado? Porque eu pensava que a Polícia Federal é um trabalho conjunto. Assim, por exemplo, quando você fala de drogas, que tem a questão da fronteira, a Polícia Civil tem que trabalhar em conexão, né? Com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, né? Todo conectado. A gente falou de valorização aqui, o senhor tem vários projetos em relação à remuneração, subsídio, aposentadoria do policial civil. Eu queria saber um pouco sobre a tecnologia, né? Porque a gente vê tudo tão adiantado, inclusive a Polícia Militar, a gente vê que adiantou uma viatura. Hoje, sei lá, talvez, não sei, 15 anos, você parava, ele não tinha um histórico. Hoje, se ele te parar, ele sabe se você teve um veículo roubado ou não, ele tem a sua ficha, ele tem conexão. A Polícia Civil está com computadores assim mais avançados, um boletim sai mais rápido? A Polícia Civil ela tem um setor que está muito tecnológico, que é a inteligência policial dela. Há muito investimento em tecnologia nesse setor, mas não passa para as delegacias. As delegacias têm lá computador, mas como falta funcionários, não tem funcionários, né? O ideal era que todo o sistema local tivesse integrado com esse sistema central de inteligência, né? Então eu vejo que tem muito investimento em inteligência, o departamento de inteligência policial ele realmente está muito bem estruturado, mas as delegacias não. Até porque também temos muito hoje os chamados crimes eletrônicos, né? E Sim. Cartão clonado. E assim, o crime ele vai migrando, né? Aqui está mais difícil. A gente viu, por exemplo, durante a pandemia, né? O quanto aumentou os crimes eletrônicos. Aliás, tem até uma CPI aqui dos golpes, né?
os golpes do Pix. Pix, exatamente, né? Então, essa é uma questão também que foi ventilada na frente parlamentar. O senhor coordena essa frente parlamentar, né? Em relação... Não, não é uma frente, tem uma CPI. A CPI, mas... Tem uma CPI. Mas a frente parlamentar aqui da Casa, voltada à Polícia Civil, o senhor coordena? Em defesa da Polícia Civil, eu coordeno. Em defesa da Polícia Civil, e lá também foi tratado esse tema. Nessa frente parlamentar, então, o senhor, só para explicar para a população, a frente parlamentar, ela é um colegiado de parlamentares e é suprapartidária. Todos os parlamentares que querem participar, não precisa ser exatamente daquele partido, porque o foco é o tema, é a Polícia Civil. Então, não importando o partido, tem lá outros parlamentares que vão. E aí, senhores, houve os parlamentares, houve especialistas como o sindicato, né? O que tem chegado mais de demanda, deputado? Acho que a questão salarial é uma que pesa muito. Não, hoje a grande demanda da Polícia Civil é a reestruturação dela, né? A carreira mesmo. Você tem que reestruturar a carreira e reestruturar a carreira com valorização, né? E, obviamente, investimentos. O ideal é que as delegacias voltem a funcionar como no passado, né? O plantão funcionava, Sim. Você tinha prisões, você tinha investigação, chegava um problema na delegacia, o delegado já chamava os investigadores, já dava ordem de serviço para ele lá cumprir. Ó, tá tendo, por exemplo, tá tendo muito roubo em pontos de ônibus. As mulheres vão para o serviço de madrugada, tá lá esperando um ônibus, chega um motoqueiro lá, toma o celular, toma a bolsa, faz um arrastão, aí vai para outro ponto, faz outra, e assim vai. E isso está acontecendo. Isso, você acha que isso cria então, como que você resolve um negócio desse? Bom, vamos colocar policiais de madrugada no ponto de ônibus, Sim. ali campanando. A hora que o cara chegar, prende ele. Mas hoje não existe esse policial para fazer essa prisão. Além de que, isso aí é a repressão. Você tem que ter a prevenção. A polícia militar, tá tendo esses roubos nesses horários, tem que ter a viatura circulando. Sim. E abordar, ver uma moto ali, que esse cara tá andando aqui toda hora, passa na rua, toda hora tá querendo alguma coisa. Então, isso é estratégia de investigação, para que se faça as prisões. Hoje as pessoas vão lá, são assaltadas, muitas nem vão à delegacia fazer ocorrência, porque chega lá, leva 4 horas para fazer. Então há uma subnotificação, né? Os crimes, nem todos aqueles que aparecem na estatística do governo, é o real. Vezes a população também fala, poxa, eu vou lá, mas eu não... você acha que vai criando um descrédito? Porque, sim, porque se não tem investigação, tem impunidade. A investigação ela vai identificar o autor do delito e ele vai ser punido. Agora, se ele não é punido, ele faz um roubo, 2, 10, 20, 30 e continua fazendo, né? Então... Aquele caso que o senhor falou, uma delegacia das 93, 20 e poucas que funcionam... Só 27 na cidade, eu não estou falando no interior. Porque no interior, você tem delegacia respondendo, você tem delegado respondendo por 3 cidades, 4 cidades. Entendi. Né? Faltam 1.000 delegados. Isso oficialmente. Faltam 1.000 delegados. Faltam 4.000 investigadores. Faltam 4.000 escrivães de polícia. Isso para o decreto que fixou efetivo de 94. Se você entender que a população cresceu 40%, mais de 40% nesse período, então você tem que jogar mais 40% em cima do efetivo. Isso é por baixo, né? É por isso que às vezes a gente vai na delegacia ali e o serviço fica precário. O senhor ia complementar. Com relação aos computadores, tem muitos que ainda levam o seu computador, porque a delegacia não tem. Muitos levam. Ainda tem essa realidade. Tem. E mais ainda, a polícia tem, neste sistema de inteligência que estão montando, tem que o policial agir antes do criminoso. Tudo isso chama-se proativo. A polícia tem que estar preparada para agir antes do marginal. E isso requer muito ensinamento, muito investimento para que a polícia possa agir dessa maneira. Caso contrário, a população vai continuar sofrendo e a polícia, às vezes, é mal entendida pela população, não vê a dificuldade que se tem. Amigos que vão, faz 3 dias que estou na delegacia, não vou ver minha família. Nós pedimos agora que esses concursos sejam regionalizados, que faça na região do Vale do Paraíba, que faça na região oeste, na região sul do estado, que faça aqui para a capital. Porque o senhor vai fazer um concurso, o senhor mora lá em Caçapava,
em fazer concurso aqui em São Paulo, vai lá para Arthur Alvim, vai ver a família quando? Então, regionalizar os concursos, valorizar bem o policial, olhar para todo o sistema que tem a segurança pública, do administrativo até o delegado de polícia, fazer uma repassagem em tudo isso. E nós estamos juntos, vamos fazer a polícia do nosso tempo, onde no distrito havia o delegado titular, o delegado assistente, 3 equipes na chefia, 5 equipes na equipe, com 3 investigadores e 3 escrivães. E no plantão, um delegado de plantão, com o escrivão e dois delegados, e o carcereiro, que na época tinha, e o agente de telecomunicação. Hoje, não vê às vezes nem a delegacia fechada. Eu tive a oportunidade de um dia ir lá no 65, assistir um jogo de futebol, falei, vou deixar meu carro lá, estava fechado, tive que deixar na rua porque a delegacia estava fechada. Então, a população dali tem que andar umas 2 horas para poder achar um distrito para fazer uma ocorrência. E acho que, encerrando então aqui, porque nosso tempo já acabou, mas eu acho que o senhor falou tudo no final em relação ao clima da insegurança. Se você vai estar num lugar, você vai assistir um jogo, você não tem uma polícia ali próxima, é essa insegurança que a população vive, porque a polícia penal, a polícia civil é o preventivo, né? É a investigação. É ela que vai nos dar essa segurança de que os crimes estão sendo investigados e dos mais variados, como a gente falou aqui, de homicídio, muita investigação sobre drogas que a polícia faz, a integração com as outras polícias. Hoje os crimes eletrônicos são os policiais civis que investigam também. Bom, a gente falou aqui com bastante ênfase sobre todo o trabalho do deputado Reis, que aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem diversos projetos. Eu cito aqui, deputado, só para encerrar, cria o programa de proteção a policial gestante, tem esse dos subsídios, da valorização dos policiais. Então, se você que é policial civil ou da sua família, entre em contato, né, com o gabinete e com o sindicato, porque é essa força que vai fazer com que a classe suba e tenha poder de negociação com o executivo para melhoria, que vai resultar em melhoria para a população, com certeza. Deputado, com as suas palavras finais, e muito obrigado. Eu agradeço, Jeremias, esse espaço aqui que a gente possa estar discutindo, debatendo. Agradeço a presença aqui do meu colega Rebouças, que tem feito um trabalho extraordinário à frente do sindicato. E nós vamos continuar esse debate, vamos depois trazer aqui o representante dos escrivães, dos delegados de polícia, dos peritos criminais, para a sociedade também ir se apropriando, né, do que realmente é a segurança hoje e, obviamente, a gente torcendo para que o governo acorde, seja um governo mais ágil, seja um governo proativo, um governo que realmente busque soluções e a gente possa reduzir a criminalidade, ter uma polícia muito bem preparada, muito bem valorizada e aplaudida pela nossa sociedade. Muito obrigado, deputado. Eu acho que esse é um trabalho de utilidade pública dos mais relevantes, porque essa proximidade com o investigador, com o escrivão, né? A delegacia não precisa ser um lugar inóspito, onde a pessoa tem medo de... É preciso aproximar ali da comunidade, a comunidade conhecer o delegado, conhecer o policial civil, as pessoas de bem, né? Para que a segurança pública melhore para todos nós, mas precisa ser valorizado. A gente vai fazer outros programas sobre esse tema. Mande as suas sugestões aqui, entre em contato com o gabinete do deputado Reis. É fácil, é lá na www.al.sp.gov.br. Você procura o seu deputado, tem lá o número do gabinete, telefone, tudo certinho. É só vir fazer uma visita aqui, tomar um café aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aos nossos convidados aqui. Até a próxima edição.